A todos os colegas vereadores e vereadoras dessa Casa Legislativa, aos funcionários dessa casa, assessores, a toda a população de Caucaia, a imprensa que nos acompanha nessa nova sessão aqui na Câmara de Vereadores de Caucaia. Queria saudar todos com um cordial bom dia. E o que me traz hoje aqui a essa tribuna, senhor presidente? Tudo bem, até que nós estamos concorrendo com barulho, né? Então, só continuando, depois vou aumentar do som. O que me traz hoje aqui nessa tribuna é para falar de um tema de grande importância para todo o município de Caucaia. É um tema que muitas vezes fica numa certa invisibilidade, embora a existência da ocorrência de diversos fatos do que tem ocorrido no município de Caucaia é gritante, e muitas vezes acaba até caindo sobre as costas do vereador, para que cada um de nós dê o velho jeitinho brasileiro, muitas vezes assistindo comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E é um tema que no Brasil, por ser um país continental, por ter áreas muito grandes, ainda áreas rurais, e sobretudo pela falta de instrução em grande parte da população brasileira, a existência desse problema é grande, que é o que nós chamamos muitas vezes da falta do acesso à documentação básica e ao registro civil de nascimento. Nós no município de Caucaia, nós já conseguimos se deparar com fatos concretos, com episódios em que um cidadão ou cidadã caucaiense, ao longo da sua vida, sequer conseguiu acessar o registro de nascimento. E já na sua vida adulta e chegando já na sua velhice, às vezes nós já tivemos casos de idosos falecerem sem sequer ter sido registrado. E até para conseguir o sepultamento dessas pessoas, a gente enfrenta certa dificuldade. E não são casos isolados, interessante colocar isso, que nós temos muitos casos de crianças, de jovens, de adolescentes, de adultos e de idosos que não possuem registro de nascimento ou algum tipo de documento básico para o exercício da sua plena cidadania, de um RG, de um título de eleitor, de uma carteira de trabalho, de uma reservista. E na semana atrasada, eu me ausentei aqui das 2 sessões na Câmara de Vereadores, a convite do Ministério de Direitos Humanos, lá de Brasília, para participar de um evento lá. Na oportunidade, inclusive, nós tivemos a presença do colega Dimitri, que é atualmente coordenador especial da Coordenadoria Especial de Direitos Humanos do Gabinete do Governador, para participar de um evento com magistrados, com defensores públicos, com promotores de justiça, com representantes da sociedade civil, e discutir esse tema que tem sido bastante constante e presente em todos os lugares do Brasil. E o convite a mim direcionado, inclusive tivemos cópia aqui para a Câmara de Vereadores, foi justamente para fazer uma exposição das dificuldades de acesso à justiça e da dificuldade das comunidades carentes do nosso país de muitas vezes conseguirem acessar a documentação básica. A emissão de um registro de nascimento tardio, que é para aquele adolescente, para o adulto, para o idoso, ele enfrenta uma burocracia grande e que se a gente não tiver uma articulação entre as entidades, entre as instituições que atuam no sistema de justiça, que atuam nas políticas de assistência social nos nossos municípios, nos estados, a gente não consegue superar esse grande desafio. E hoje nós estamos apresentando aqui nesta casa um projeto de indicação à Prefeitura Municipal de Caucaia, à Secretaria de Governo, para que a gente possa constituir um comitê municipal que vai fazer a gestão e acompanhamento
ao programa de erradicação ao subregistro de nascimento e acesso à documentação básica. Fazem 10 anos do compromisso nacional assumido por esse tema e por isso que houve esse evento lá em Brasília. E, por incrível que pareça, nós temos alguns estados que ainda não conseguiram criar esse comitê gestor. Aqui no Ceará, há alguns anos, nós tínhamos o Comitê Estadual de Acompanhamento de Gestão e Erradicação do Subregistro de Nascimento e Acesso à Documentação Básica, que funcionava no Tribunal de Justiça no Cambeba, mas que esse comitê gestor ele deixou de funcionar. E agora nós estamos rearticulando a reativação dessa instância. E no compromisso, que é um objeto de um decreto nacional, um decreto federal, o compromisso ele aponta para que os municípios também instituam esses comitês gestores municipais. E nós estamos aqui, primeiro, para dar visibilidade a essa temática e também de requerer, por meio desse próprio projeto de indicação, o apoio necessário da gestão municipal, do prefeito Naumi Amorim, que é muito comprometido com as causas sociais, a secretária Érica. Nós sabemos que o município de Caucaia persegue com muita maestria e com muita responsabilidade o acesso novamente ao selo Unicef e que, caso a gente consiga constituir esse comitê gestor, certamente terá uma pontuação positiva para que o município de Caucaia consiga esse selo tão perseguido pela nossa gestão municipal. E eu trago aqui uma justificativa para a apresentação desse nosso projeto de indicação. Porque, de acordo com o que ficou estabelecido nesse compromisso nacional pela erradicação do subregistro civil de nascimento e ampliação do acesso à documentação básica, o objetivo de conjugar os esforços entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios que visam erradicar, então, esse subregistro civil de nascimento no país e ampliar o acesso à documentação civil básica de todos os brasileiros e brasileiras, que deve ser, então, um objetivo claro dos entes federados. O compromisso regulado, porque nós temos um decreto federal que regula isso, prevê que os entes participantes do compromisso atuarão em regime de colaboração e articulação com o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, bem como com os movimentos sociais, os organismos internacionais, a iniciativa privada, a comunidade e as famílias, buscando potencializar os esforços da sociedade brasileira no intuito de erradicar o subregistro no país e ampliar o acesso à documentação civil básica. O decreto que foi instituído, o decreto federal, ele regulamenta esse compromisso e compreende uma documentação civil básica como sendo o acesso ao cadastro de pessoas físicas, o CPF, a carteira de identidade, a carteira de trabalho e previdência social, e também o acesso ao próprio registro de nascimento. Tal instrumento legal prevê que o governo federal, atuando diretamente ou em articulação com os demais entes federados e os outros poderes, bem como com as entidades que se vinculam ao compromisso, observará as seguintes diretrizes. Nós temos a diretriz A1, que é erradicar o subregistro civil de nascimento por meio da realização de ações de mobilização para o registro civil de nascimento. A diretriz de número 2, fortalecer a orientação sobre a documentação civil básica. Porque muitas vezes, presidenta, as pessoas de baixa renda, muitas vezes falta instrução, não conseguem sequer uma informação de como acessar, de como tirar um documento. E se não tiver um apoio de um CRAS forte, de assistentes sociais, agentes comunitários de saúde, que possa ser capacitado e orientar essas pessoas, muitas vezes acaba essa concentração caindo nas costas do vereador e da vereadora, que faz esse trabalho de rotina com muito orgulho, mas que de algum modo a gente precisa garantir que o poder público cumpra com seu papel. Também tem uma diretriz de número 3, diz que deve ampliar as redes de serviços de registro civil de nascimento e a documentação civil básica, visando garantir a mobilidade e a capilaridade. Então, a ideia, de algum modo aqui, é que a gente possa descentralizar
essas redes de emissão dos documentos. Tanto é que as próprias maternidades agora também estão instruídas e, de algum modo, empoderadas para emitir esse documento. A diretriz de número 4 diz que deve aperfeiçoar o sistema brasileiro de registro civil de nascimento, garantindo essa capilaridade, essa mobilidade, a informatização, a uniformidade, a padronização e segurança ao sistema. Essa diretriz é importante porque muitas vezes, quando já um adulto extravia o documento, muitas vezes ele perde o documento, o registro de nascimento, muitas vezes ele não sabe aonde foi registrado. E essa falta dessa informação, ela dificulta para que essas pessoas consigam uma segunda via. Muitas vezes recorre aos órgãos que compõem o sistema de justiça, a Defensoria Pública do Estado. Geralmente eles fazem uma busca, e aqui na Caucaia, geralmente eles fazem um ofício circular para 17 cartórios da região, e somente não conseguindo acessar esse registro de nascimento pelas vias da consulta que se ingressa com uma ação judicial para requerer judicialmente uma segunda via. Mas isso é muito difícil, porque as pessoas acabam ficando sem um apoio. Tem que ir individualmente, pessoalmente, nesses cartórios para investigar se tem ou não o assento daquele registro de nascimento naquele cartório. E às vezes as pessoas acabam desistindo. Não tendo o registro de nascimento, não tem os outros documentos da sua vida civil. Então a necessidade da constituição desse comitê gestor aqui no município de Caucaia, no plano social do registro civil de nascimento e documentação básica, esse comitê gestor municipal, ele terá por objetivo de promover, então, a articulação dos órgãos e entidades envolvidas na implementação das ações relacionadas à erradicação do subregistro civil de nascimento e ampliação do acesso à documentação básica, resultante do compromisso firmado há 10 anos. Caucaia precisa e deve, então, constituir esse comitê gestor. Se a gente consegue constituir o comitê gestor, que tem a participação de instituições que compõem o sistema de justiça, da própria Câmara de Vereadores, de instituições vinculadas ao gabinete do prefeito, da Secretaria de Desenvolvimento Social, da representação, de algum modo, dos cartórios que estão localizados aqui no município de Caucaia, certamente nós vamos conseguir reduzir drasticamente, no bom sentido da palavra, o número de casos existentes no município de Caucaia de pessoas que não têm documentação. Nós não podemos colocar debaixo do tapete que Caucaia não possua população em situação de rua. E essa população é um dos segmentos que mais sofrem com a invisibilidade institucional, a carência de políticas públicas que atendam esse público e, essencialmente, o exercício da cidadania que está também atrelado a essa questão da documentação básica. Nós temos casos de pessoas que vivem em situação de rua que, pela própria dinâmica da sua convivência social, acabam perdendo essa documentação. Os vínculos familiares são quebrados, a afetividade familiar são quebradas, e essas pessoas acabam não tendo referências, que muitas vezes o domicílio fica sendo um equipamento público como um CRAS, por exemplo. Então, o nosso mandato ele está comprometido com esta causa e estamos apresentando esse projeto de indicação para que o município de Caucaia parta na frente, porque aqui no Ceará somente a capital, somente Fortaleza, possui o comitê gestor de erradicação do subregistro de nascimento e acesso à documentação básica. Pelo fato de Caucaia ser o segundo município em população do estado e também por ter uma gestão municipal coerente, coesa e alinhado aos interesses da sociedade, nós esperamos que esse nosso projeto de indicação ele seja implementado e criada por lei aqui, passado pela Câmara de Vereadores de Caucaia. E aí eu queria dar uma outra informação. Ontem nós tivemos numa reunião no CRAS de Capuã com uma equipe técnica da Defensoria Pública do Estado. E a Defensoria Pública do Estado tem um projeto chamado A Defensoria Pública do Estado do Ceará tem um projeto chamado Defensoria em Movimento nas Comunidades. E a Defensoria vai estar nos dias 23 e 24 de novembro com uma unidade móvel instalada na Praça de Capuã, que devem, entre
os assuntos que deverão ser abordados e trabalhados nessa ação social, deverá também trabalhar essa questão da erradicação do subregistro de nascimento e também do acesso à documentação básica. Lá, nos dias 23 e 24 de novembro, na Praça do Capuã, terão ações de assessoria jurídica. As pessoas que têm problemas de causas de família, de ações de alimento, de questão de Maria da Penha, e vários outros pontos que diz respeito ao acesso à justiça, virão defensores públicos do Estado e defensores públicos da União, porque também tem causas relacionadas à Previdência Social, para darem orientações e, se possível, já ingressar com ação ali mesmo. Então, nós fazemos o convite, já estamos anunciando de forma antecipada que haverá esse momento ali na Praça de Capuã e apresentar para os vereadores, para a sociedade de Caucaia, então, a nossa proposta do projeto de indicação que apresenta essa iniciativa para o prefeito municipal e para a secretária de governo da necessidade do município de Caucaia sair na frente e criar o comitê gestor de erradicação do subregistro de nascimento e de acesso à documentação básica. Presidente, eu vou encerrando por aqui, fazendo um registro, né? 2 registros, na realidade. Um ainda é político, voltado à política. Hoje, à tarde, o secretário de Saúde, doutor Moacir Soares, está convocando os vereadores, agente comunitário de saúde e a sociedade de Caucaia como um todo, para acompanhar a apresentação dos diagnósticos realizados pelas equipes de saúde das regiões do nosso município, num projeto de territorialização do município de Caucaia, que vai acontecer aqui na FATENE, hoje no período da tarde. Então a gente faz o convite para que as pessoas estejam presentes. E o segundo, diga. Em cima disso aí, tem uma matéria aqui no Jornal Grande Porto, que diz que a Caucaia é a segunda cidade do Ceará com mais casos de chikungunya. Apesar das medidas aí que a gente vê que o nosso secretário de saúde vem tomando, mas eu acho que a gente ainda vai ter que tomar medidas mais drásticas ainda, como a gente fala da prevenção, do recolhimento dos lixos e esses esgotos a céu aberto também ainda, né? Exatamente. Aí só para concluir, a ideia da territorialização é o município de Caucaia se adequar ao seu próprio território. Nós temos regiões do município de Caucaia, onde há uma concentração muito grande de pessoas e que as equipes, os agentes comunitários não dão conta dessa demanda. Nós temos áreas descobertas, inclusive, pela assistência de agentes comunitários de saúde, de endemias, e muitas vezes as equipes não dão conta dessa realidade. Nós temos áreas muito distantes uma da outra, que também, muitas vezes, só uma equipe não dá conta. Então, esse diagnóstico da territorialização... E o mais interessante, como Vossa Excelência está falando aí também, lá no São Miguel, nós estamos operando com um médico, sem a enfermeira e sem a técnica de enfermagem. Da mesma forma, posto no São Miguel Velho, ele trabalha aqui meio que isolado, ele é lá já Extrema, com Fortaleza, próximo ao Parque das Nações. Aí tem essa mesma dificuldade lá. Exatamente. Pode ser que chegue lá. Presidente, ele na realidade, o diagnóstico ele é um instrumento de planejamento e de gestão, né? Então a ideia é que esse diagnóstico ele sirva como instrumento para que a partir do ano que vem essas novas adequações e cobertura de área descoberta possam acontecer. Isso é bom. Então, nós, por exemplo, na sessão passada a gente tratou aqui do reajuste, né, dos incentivos dos agentes comunitários de saúde, mas o diagnóstico, inclusive, vai apontar a necessidade do município de Caucaia ampliar o seu número de agentes comunitários de saúde. Então, nós estamos atentos para isso e deveremos acompanhar a apresentação mais tarde lá na FATENE. E a última informação, eu queria, aqui na tribuna, lamentar profundamente e registrar hoje, pela madrugada, o óbito de um agente comunitário de saúde que atuava lá na minha comunidade, inclusive uma prima minha, Antônia Marques do Prado, conhecida como Tônia Tapeba. Uma mulher guerreira que resistiu até os últimos momentos contra o câncer e, infelizmente, na madrugada de hoje veio a óbito. E a nossa comunidade está em luto hoje. Nós temos, inclusive, algumas pessoas acompanhadas aí, a articulação dos jovens indígenas Tapeba, o João Kennedy, que é coordenador, os meninos estão acompanhando a sessão. Mas queria aqui registrar primeiro o nosso carinho por essa pessoa que tão bem prestou serviço à nossa comunidade, uma militante que estava disposta sempre a estar de forma combativa na luta conosco
e que a gente já perdeu nesta madrugada, mas que o Criador receba de braços abertos e possa consolar e acalmar o coração de todos os nossos familiares, dos amigos, da comunidade, do nosso povo em geral. Registrando, inclusive, a presença da nossa guerreira Eusimar, que é da Coordenadoria de Desenvolvimento Indígena. Então, a família, a comunidade, o nosso abraço. E, mais uma vez, lembrar que amanhã, às 9 horas da manhã, nós estaremos realizando audiência pública para tratar da questão das águas do Lago Amado Cauípe. Vereadora Germana. Eu gostaria de uma parte. Obrigado, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia, vereadores. Eu gostaria aqui de... bom dia à imprensa que nos assiste, à população que nos assiste. Como iniciar minhas palavras, amigo e vereador Weber, dando meus sentimentos à família, né? A gente sabe que essa doença tem alastrado muito, né? O câncer da mama, e aí está o motivo da gente sempre lutar aqui e pedir que cuidem, né? A prevenção é a melhor opção que a pessoa tem. Eu gostaria de me reportar aí a territorialização que Vossa Excelência falou. Ontem eu estive lá no Icaraí. Trabalho brilhante dos enfermeiros, dos ACF, dos médicos, dos dentistas, do saúde bucal. Cada um, ontem nós assistimos, são 15 minutos que cada equipe apresenta, né, a situação. Eu acho que a Emília estava, a vereadora Emília e a Priscila ontem. Duas, né? A primeira-dama Érica esteve presente também nas três, eram 3 grupos. E é tão importante, porque de lá, inclusive o doutor Moacir disse aquele trabalho que ele faz, que vai sair documentos, né, tipo um livro da realidade do município de Caucaia. Para vocês terem uma ideia, tem uma comunidade lá para o lado do Icaraí, que tem 700 famílias sem um atendimento de um agente comunitário de saúde, porque não tem área descoberta, que dá em torno de 2.550 famílias, pessoas que estão descobertas. E essa territorialização, ela veio para fazer isso aí. Teve a abertura lá no IFCE, no Pabuçu, que eu tive o prazer de ir, e hoje, com 2 meses, né, eles fecharam toda a região. E é tão prazeroso a gente estar lá, que lá eles botam uns slides, levam os mapas de cada bairro e dizem, olha, lá precisa de tantos agentes comunitários de saúde, lá precisa de saneamento, nós não temos energia. Então, é um grupo que vai servir de referência para todas as secretarias e para o município de Caucaia, né? E a gente está vendo quantos nós vamos precisar do apoio do governo e dos deputados para que chegue verba aqui, porque o desafio, eu conversando ontem com a Érica, cada dia aumenta mais no município de Caucaia. Isso, eu participei de 3 grupos, que faz parte só da Rota da Praia. Já houve aqui do centro de Caucaia, eu estive lá na Fatene, mas não fiquei, certo? Mas ontem eu assisti. Então, parabenizar toda a equipe aqui do Dr. Moacir, né? E principalmente aqueles funcionários que eles estão tão motivados, que foi até colocado lá, que até a união ficou melhor entre eles, entre as equipes dos PSFs, né? Então fica aqui, Weber, esse seu projeto também eu achei importantíssimo, né? Essa questão de dar valor a essas pessoas de rua, fazer esse trabalho consciente que nós não temos aqui em Caucaia, né? Eu queria me associar a Vossa Excelência. Às vezes a gente olha, eu ando muito à noite aqui em Caucaia, e Caucaia à noite é um deserto, né? Aqui o centro que eu posso me reportar, né? Mas a gente sabe que ainda tem pessoas de ruas que o Laios distribui uma sopa à noite, tá entendendo? São pessoas que realmente são abandonadas da própria família e do próprio lar, né? Muitas igrejas também fazem esse trabalho, né? Eu queria ter a oportunidade também de poder ajudar, né? Porque, olha, a pessoa está morando na rua. Eu recebi ontem no WhatsApp um rapaz me dizendo que aqui, nas proximidades ali do açude, tem uma família morando embaixo com 2 filhos, debaixo de um pé de árvore.
E aí hoje eu já pedi o Beto para passar lá, para ver o que está acontecendo. E vamos lutar por aluguel social, que ainda está na Procuradoria do município. Esse aluguel social que é de muita importância para essas famílias que não têm onde morar. E tem ocupar os imóveis da Minha Casa Minha Vida que estão fechados. Ontem, na apresentação, Weber, só para concluir, um agente de saúde disse que tem um local de um condomínio que tem 60 apartamentos fechados. Quer dizer, pega uma mulher dessa e bota lá dentro. Tá? Se não quer, se não precisa, entrega quem precisa. Agora não é justo. Se está sendo feito o levantamento, e tem que passar para essas pessoas que não têm onde morar, não tem trabalho, os filhos debaixo de um pé de árvore, enquanto apartamento e apartamento fechado, porque a pessoa recebeu e nem resolve para devolver. Porque se vender e se emprestar, vai ter que devolver e prestar conta. Né? Então, muito obrigada, vereador, mais uma vez, pela sua passagem aí na tribuna. Eu que agradeço. Weber, questão de ordem aqui um minutinho. Germana, a Caixa Econômica já vem fazendo esse levantamento, mas eu também nunca tinha visto tanta demora na minha vida. Tanta demora na minha vida. O que mais nós batemos aqui no mandato passado, o Neto também estava aqui, era a venda. E lá na Curicaca, uma vez eu passei, tinha uma placa de vende-se. Passei pro Paulo Guerra, o Paulo Guerra formatou, Micauê, a denúncia, manda para a Polícia Federal, mas também não dá em nada. Fora os que estão fechados. Por que estão... Weber, por que estão fechados? Foi uma coisa que nós discutimos aqui. Você pode ter 3, 4 carros novos, você pode ter 10 imóveis. Se não for registrado no seu nome, e se você ganhar de 1.600 para baixo, você pode ser contemplado. Se você for ver os carros que entram dentro desses condomínios, tem carro importado, tem carro de tudo que é tipo, entendeu? Tem gente que faz a reforma, troca para granito o piso. Só basta fiscalizar. Se a Caixa Econômica for lá, ela pega tudinho. Aí fica fechado, tem uns que estão alugados. Aí é difícil. Tem o problema também dos que ganham. O próprio povo também que ganha, dona Célia, e vende por 5, 10, 15 mil reais, volta para onde morava, Enéas. Tem esse problema também. A Luiziane, quando foi prefeita de Fortaleza, ela criou um sistema, Enéas, que você se cadastrava e você ganhava o seu imóvel. Se você quisesse participar de qualquer outro, já não dava mais porque o sistema acusava. Entendeu? Aí aqui também, Weber, você botar a mãe, botar a filha, botar a irmã, botar a prima. Entendeu como é? Se a Caixa Econômica fiscalizar, só o que tem é imóvel fechado. Agora eu não sei por que essa demora. Realmente eu não sei, porque eu não entendo. Obrigado, vereador. Eu queria entrar nessa discussão. Vereador Kiko, a grande realidade é um programa totalmente irresponsável. Porque isso aí, esse trabalho não é da Caixa Econômica, não. É um trabalho da gestão, tem uma equipe de serviço social indo às casas, saber quem realmente precisa. A Caixa é só a visita. A visita tem que ser da Caixa. Porque o que é que acontece? Se você for lá naquele do Planalto ali, já está com 4 anos, existe vários fechados. Se o cara comprou ele não vendeu nem nada porque ele não precisa. E lá, agora mesmo tem um, que eu não falo a memória, a mulher morava lá, parece que ele foi pro Canidé. E o apartamento fechado. Se chega lá em casa, sabe o que eu digo? Invala. Não está precisando. Quantas pessoas sem moradia sem dinheiro? Então, o que mais acontece, vereador, na gestão passada, teve uma senhora que ela morava debaixo de uma lona, eu fui com ela lá na secretaria, lá no CAIC. Aí sabe o que é que diz? Tem um serviço social, mas não tem um carro. Aí um vereador não pode transportar uma pessoa do CAIC até ali, próximo às escolas ao lado do Padre de Maria. Então, você tem que ter um trabalho de responsabilidade. Então, se o problema dos trabalhos dos governos sociais, e na Bolsa Família do mesmo jeito. Mesmo jeito. Tem um bocado de gente totalmente fora do padrão. Os padrões. E os que não tem um difícil acesso. Se não for, pode ser a pessoa mais sem condição no mundo. Se não for um vereador ou um assessor que leva lá, não é atendido. Só é atendido se for a pedido de um vereador. Isso não é para acontecer. Nós não temos necessidade de estar fazendo esse tipo de trabalho. É para ter um critério. É para procurar ajudar quem realmente precisa.
Se você for fazer um mapeamento aqui na Caucaia, o que tem de gente recebendo e as pessoas que vivem totalmente no escada social não recebem. Por quê? Porque quando chega lá no CSU existe a dificuldade de atendimento. É agendado para 3 meses, para 4 meses, 6 meses. Então, hoje o município, com a demanda, com a quantidade que tem de gente formada em serviço social, é para ter equipes para determinado tipo de programas sociais. Porque muitas vezes, você é um vereador do bairro, aí você vai no serviço social ali do Padre de Maria 1, aí você nem tem e nem você pode fazer o deslocamento de um Padre de Maria 1 para o Padre de Maria 2. Aí quem é mais sabido vai e acaba ganhando, e quem precisa acaba perdendo. Muito obrigado. Obrigado, vereador, pela contribuição. Só um minutinho, vereador Dimas. É porque o meu tempo, na realidade, já se esgotou. Aí eu vou pedir licença à mesa somente para conceder um minutinho a Vossa Excelência. Mas só colocar aqui que eu tive com o secretário Caminha da CEPLAN há umas 3 semanas. E eu peguei algumas informações sobre o programa com ele, como é que está esse andamento. Na próxima sessão, eu deverei também abordar sobre esse tema, inclusive sobre o projeto que foi encaminhado para Brasília, tá bom? Porque esse, não, na realidade, não é um tema objeto da nossa exposição hoje, mas na próxima sessão, certamente, a gente vai abordar esse tema. Mas, vereador Dimas. Bom dia a todos. Você puxou um assunto muito importante, quando se fala até, e o Kiko falando aqui, ouvindo a Germana, desse empreendimento que é implantado no nosso município, Neto, como o Neto falou lá do Planalto. Vamos lá para o Lino da Silveira ali, no Araturi, presidente. Hoje, feito um trabalho através, você sabe, quando o Neto falou aí, que sabe que esse nosso trabalho da gestão tem que ser através da CEPLAN, né, para fazer esse trabalho de fiscalização para o andamento desse trabalho que é feito dentro do município através desses conjuntos. O Lino da Silveira hoje foi feita uma pesquisa por trabalhador de dentro da CEPLAN, hoje que tem mais de 100 apartamentos alugados. Eu conheço hoje mais de amigo meu, mais de 20 ou 30, que paga R$350 do aluguel ali dentro do Lino da Silveira. Então eu acho que é aonde tem que entrar até a gente se unir, presidente. O pastor sabe muito bem também, para que a gente tivesse essa participação junto lá com o Caminho, para nós ver esse trabalho. Como a Germana falou, tem gente morando debaixo da ponte ali, de um pé de pau. Existe, não é só esse que a Germana colocou o Beto, existem vários aqui, pessoas que não têm como pagar o aluguel, e as pessoas que ganharam lá alugar para outra pessoa. Eu tinha certeza que a gente tem que fazer um trabalho mais rápido, Fernando, de chamar o Caminho e ver essa fiscalização, presidente, para que a gente possa, sabe, caminhar mais rápido. Você que já vem com muito tempo isso aí, se arrastando muito tempo, Weber. Não é brincadeira você saber que ali no Linas tem mais de 100 aluguéis de pessoas que não precisam, né? E as pessoas precisando aqui do nosso município. Muito obrigado, Weber. Eu queria agradecer aos vereadores que apartearam, aqueles que nos escutaram. Só para, mais uma vez, rememorar para quem chegou depois, inclusive estou vendo ali a nossa companheira Elenilda, Cristina, Vanessa, um professor da Escola Nama. Dizer da importância que é o município de Caucaia instituir o comitê gestor de erradicação ao subregistro de nascimento e acesso à documentação. Esse comitê gestor traz uma pontuação maior para que o município de Caucaia consiga finalmente ter de volta o selo Unicef, mas mais do que isso, a função social de um comitê gestor desse e os serviços que eles deverão proporcionar para o município de Caucaia serão extremamente significativos para que a gente consiga reduzir o número de pessoas, cidadãos e cidadãs de bem, que muitas vezes pela falta de instrução ou algum outro problema não conseguem acessar a documentação e exercer na sua plenitude a cidadania. Então, queria... Ficamos na luta, que a vida continua. Grande abraço, obrigado à mesa.